Você sabia que o que a sua criança come é capaz de influenciar decisivamente a capacidade de foco, atenção e concentração dela? Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal, novamente aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Dia 31 de agosto é o dia do nutricionista e por conta dessa data eu trouxe esse vídeo para conversar com vocês sobre a relação entre a alimentação e a concentração da criança. E caso a sua criança tenha dificuldade em se concentrar, em ter atenção, pode ser por conta de déficit de alguns nutrientes, de falta de alguns nutrientes. E não, eu não sou nutricionista, como você sabe, para você que me acompanha, eu sou profissional de educação física e sou psicomotricista. Mas eu quero ter um papo com vocês, porque essa sim é uma informação certa, que há relação entre a alimentação e a concentração, e que tem alguns alimentos que beneficiam o nosso organismo e fortalecem essa questão cognitiva nossa para que a gente tenha foco, atenção, concentração. E nas crianças isso também é verdadeiro. E já fica aqui um convite, aproveita essa data do dia nutricionista e faz um agendamento, leva o seu filho para se consultar com um nutricionista. Não necessariamente o seu filho precisa ter alguma questão alimentar para que então você leve. Leva lá para como que está a relação dele com o alimento. Hoje em dia é algo muito difícil a gente ver as crianças se alimentando de forma saudável, comendo alimento. Hoje as crianças estão comendo cada vez mais comidas rápidas, comidas prontas, pobres em nutrientes, e isso tem sim influenciado a sua questão cognitiva, como é o caso da concentração, que é uma função cognitiva. Então já fica também esse conteúdo aí, para que fique como um alerta aí para você observar como está a alimentação da sua criança. E se for o caso, leve numa nutricionista para fazer uma avaliação, a fim de que ela oriente de acordo com a necessidade que a sua criança tem. E no final do vídeo eu vou dar 4 dicas de brincadeiras, atividades que você pode fazer com a sua criança de forma lúdica para que ela tenha uma boa relação com os alimentos. Certamente você já deve ter ouvido o ditado popular de que somos o que comemos. Ainda que isso seja um dito popular, trata-se de um fato científico comprovado por vários estudos. Você com certeza já sabe ou já ouviu falar que há muitos benefícios quando uma criança tem uma alimentação rica e balanceada. Há muitos benefícios para a sua formação e eu quero falar com vocês sobre esse benefício para a concentração das crianças, pois essa é uma habilidade extremamente importante para as nossas crianças pequenas. Ter concentração. Ela precisa para fazer diversas atividades, especialmente aquelas que requerem maior foco e atenção, como é o caso do processo de aprendizagem. Qual a relação entre a alimentação e concentração infantil? A ciência tem se preocupado continuamente entre a relação da alimentação infantil e as condições de aprendizagem que ela desenvolve, mesmo entre as diferentes áreas científicas e perspectivas teóricas, há consenso em uma questão, na afirmação de que a ingestão alimentar está diretamente associada ao desenvolvimento da criança. Logo, uma alimentação rica e balanceada é pré-requisito para o bom desenvolvimento da concentração, do foco, da atenção, ou seja, para que essa criança aprenda, porque ela precisa estar focada, atenta, para que haja aprendizado. Crianças que ingerem alimentos pouco nutritivos ou com teor energético insuficiente para a manutenção das suas funções orgânicas, elas tendem a ter o seu desenvolvimento psicomotor e cognitivos comprometidos. Uma dieta pobre em nutrientes ou rica em calorias vazias prejudicam substancialmente o nível de concentração, de memória e de raciocínio da criança. E aí, você já tinha ouvido falar que a alimentação também vai influenciar no desenvolvimento cognitivo, na questão da concentração, atenção, o foco dessa criança e, consequentemente, vai atrapalhar o aprendizado dela? Pois é, a alimentação não é apenas para manter esse corpo, para dar o nutriente para esse corpo.
ela também serve para as formações dessa criança como um todo, seja cognitiva, seja motora, seja fisiológica, seja orgânica. Então é muito importante você prestar atenção em como está a alimentação dessa criança, como está a relação dela com os alimentos. E o nutricionista é um profissional que está aí para nos ajudar. Se você ouvindo tudo isso, você viu a necessidade de levar o seu filho no nutricionista, leve, nem que for para fazer uma avaliação, para ele conversar, para dar uma olhada, uma checada, como que tá essa criança, como que tá a questão dela nutritiva, como que tá o crescimento dela, como que está a relação dela com os alimentos, se ela não tem uma seletividade alimentar ali, que você ainda não tenha percebido, enfim, vale muito a pena. Então agora, eu quero falar com vocês sobre o brincar, que nós podemos usar o brincar para melhorar essa relação da criança com o alimento. E eu vou deixar algumas dicas de brincadeiras e atividades que você pode fazer para auxiliar a sua criança a melhorar essa relação dela com o alimento. Vou deixar 4 sugestões, mas antes eu já te convido, se até agora esse conteúdo está sendo de valor para você, deixe seu like para mim, para você não esquecer. Aproveita e vem aqui embaixo e clique em inscrever-se para você se inscrever no meu canal caso ainda não seja inscrito, e se o assunto sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância te interessa, porque é sobre isso que eu falo aqui. Número 1, brincar de faz de conta de comidinha. Você pode tanto brincar com a criança, com esses brinquedos que a gente consegue comprar, né, que vem os alimentos em forma de brinquedo, como você também pode pegar um pouquinho do alimento in natura e colocar para sua criança brincar, seja ele cru, por exemplo, um pouquinho de arroz, um pouquinho de macarrão, mas se você não quer fazer isso para não desperdiçar os alimentos, você pode ainda usar cascas de alguns alimentos. Eu vou mostrar até para vocês que eu tenho uns aqui que estão congelados. Eu coloquei para congelar a casca de banana, então é só eu tirar da geladeira e dar um tempinho que ela vai começar a descongelar e dá para a criança brincar com a casca. Eu tenho aqui a casca do mamão e também tenho a casca do kiwi. Então tem alguns alimentos que você também pode pegar as cascas deles para você poder usar para que a criança brinque de comidinha. Por que é legal brincar de comidinha? Porque aqui, se você usar, por exemplo, as cascas ou o alimento in natura, se você quiser, né, colocar um pouquinho, ou, por exemplo, você foi fazer uma faxina lá na cozinha e você descobriu que tem alguns alimentos que já passaram da data de validade, dá para você usar para que a criança brinque com esse alimento. É legal porque a criança vai manusear, vai sentir a textura dessa comidinha, vai sentir o cheiro, vai ver o aspecto desse alimento. Então, por isso que é legal fazer a comidinha como uma forma de brincadeira para estimular mais essa relação da criança com a alimentação. 2. AVD na cozinha. O que seria isso? Atividade da vida diária. Traga a sua criança para participar da vida diária lá cozinhando, fazendo uma comida, fazendo um lanchinho, um bolo, enfim. Em vez da criança ficar só aqui no brinquedo, fazendo no faz de conta, inserir ela na vida real, participando, fazendo uma receitinha, um bolo para o lanchinho da tarde, ela ter ajudado a fazer o macarrão do almoço, a lavar a salada, as verduras, também é legal para a gente melhorar essa relação de contato da criança. Muitas vezes a criança só vê o alimento no prato dela, ela não faz ideia o processo que esse alimento passou, por onde foi que esse alimento foi até chegar na mesa dela. Então é legal também você inserir a criança no dia a dia, na hora de preparar um alimento, lá na cozinha, com segurança, com você colocando regras, porque vai ter coisa que ela não vai poder fazer, você explicar o porquê, explicar como que ela usa alguns elementos. Existem alguns elementos próprios para a criança utilizar. Montessori fala muito sobre fazer a criança, sobre inserir a criança na rotina da casa. Então Montessori também traz facas que dá para a criança usar, por exemplo, que a gente fica com bastante receio, né, de colocar uma faca para a criança usar. Então compra esse item para que a sua criança possa ela cortar algumas coisas com um item, um talher adequado para a idade dela e que não vá trazer riscos para essa criança, mas que ela tenha essa possibilidade de vivenciar realmente ali na hora de preparar um alimento. 3. Plantar.
Por que não pegar um vasinho, um potinho que você tem aí e trazer para que a criança não só brinque de faz de conta, mas que realmente compra lá umas sementinhas para você colocar aqui um tempero, ou uma hortaliça, ou algum legume que é possível. Faz uma hortinha aí na sua casa, se não dá, porque você mora em apartamentos, tem algumas plantas que a gente consegue cultivar em apartamentos, em vasos, né? Você pode fazer isso aí, você tem possibilidade de um quintal de fazer uma horta, faça uma horta para que a sua criança aprenda. Lembra que eu disse que muitas crianças acham que a comida veio do supermercado, que elas não fazem ideia da onde que a cenoura veio, que teve que ficar lá na terra, como que ela é. Então traga isso para a realidade da sua criança. Você pode ter alguns instrumentos de jardinagem para ela participar, né, nesse cultivo, ela que vai jogar a água ali, tem um regador para ela manter, para ela cuidar, né? Ela vai se sentir muito importante de que ela que fez aquela plantinha crescer, aquela plantinha dar o seu fruto, a sua fruta ali, né? Dar o seu temperinho. Ela vai gostar de participar desse processo e também a gente tá trazendo essa boa relação com a alimentação, mostrando para a criança da onde o alimento veio, como que a gente tem que fazer para cultivar ele e como que a gente vai fazer para preparar esse alimento também. Então todo esse processo de cuidado em uma plantação também auxilia a sua criança a ter uma boa relação com a alimentação. E 4, brincar com texturas sensoriais diferentes, desde texturas gelatinosas até texturas mais sólidas. Por que é importante a criança brincar com texturas diferentes, manipular essas texturas? Porque isso vai auxiliar a sua criança quanto à questão de ser seletivo à alimentação. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho dificuldade de comer alguns alimentos que são muito pastosos, muito gelatinosos, que para mim aquilo é uma meleca. Eu olho aquilo e não enxergo aquilo com bons olhos. E quando eu coloco aquilo na minha boca, a textura que aquilo tem na minha boca, para mim aquilo é ruim. Então, para que você auxilie a sua criança quanto a isso, deixe ela brincar com texturas diferentes. E pode ser desde uma textura lá da natureza, de brincar com terra, com grama, com areia, com os elementos naturais, gravetos, folhas, flores, até você fazer algumas atividades sensoriais para sua criança brincar. Como, por exemplo, massinha, pode ser a massinha que você compra, como pode ser uma massinha caseira. Inclusive aqui no meu canal eu tenho esse post que eu te ensino a fazer a massinha caseira, caso você não saiba. Tá lá na comunidade, é só ir lá pegar a receitinha. Você pode fazer slime ou comprar essa slime. Você pode fazer misturas como, por exemplo, a maisena e a água, que vai dar uma textura ali bem melequenta ali, que às vezes a criança tem até arrepinha de colocar a mão naquela textura. Enfim, procura várias texturas diferentes para que a sua criança possa brincar e manipular, porque isso auxilia na relação dela com a alimentação. E se você percebeu que a sua criança tem muita dificuldade com textura, pode ser que a sua criança precise de uma terapia com um terapeuta ocupacional. É ele que vai ajudar a sua criança nessas questões sensoriais mais profundas. Ele é o profissional capacitado para poder auxiliar a tua criança. Viram como o brincar é uma potência que a gente pode trabalhar e ajudar as crianças em várias áreas de formação delas, inclusive na relação delas com a alimentação. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!